Olá! A renovação da outorga do Cantareira, que é o direito do uso das águas dos reservatórios que compõem este sistema, que abastece a Grande São Paulo e os municípios das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, deve ser concluída até o dia 31 de outubro. Entre as propostas dos comitês que compõem o PCJ estão a garantia de 95% de abastecimento às bacias PCJ e de que o prazo de validade da outorga seja de 10 anos, com revisão obrigatória para avaliação após 5 anos. O Questão de Ordem de hoje discute este e outros pontos desta renovação com o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Campinas e membro do Conselho Fiscal do consórcio PCJ, o vereador Luiz Carlos Rossini, do PV, e com o líder de governo da Câmara, o vereador André Von Zuben, do PPS. Hoje recebemos também o professor Dr. Antônio Carlos Zufo, especialista da Unicamp em recursos hídricos, energéticos e ambientais. Sejam todos bem-vindos e eu já vou falar com o vereador Rossini, que é membro aí do conselho e tem participado dessas discussões. E segundo um calendário divulgado pelos órgãos outorgantes, até o dia 18 de setembro, será apresentada uma proposta guia para o processo final de discussões e o prazo para a conclusão da renovação da outorga. Se mantida essa proposta que a gente falou aí no início, a vazão média anual seria de 10 metros cúbicos por segundo, entre outras solicitações. O senhor acredita que há mesmo essa possibilidade de tentar chegar a esse ponto? E hoje, qual é a vazão que nossa região recebe? Então, primeiro, cumprimentar, é uma alegria estar mais uma vez discutindo esse tema que continua muito atual, né? Ainda vivemos sob o impacto e sem ter superado a crise hídrica. E é óbvio que a questão da renovação da outorga tem que ser priorizada em todo o estado, mas principalmente para os municípios aqui do PCJ. O consórcio, né, do PCJ, ele tem acompanhado, inclusive tem contado muito com a assessoria técnica do professor Tufo para poder dimensionar qual é o volume, a quantidade de água mínima necessária para garantir o desenvolvimento da nossa região e preservar aquilo que a gente considera um direito por estarmos na bacia doadora, né, que da onde é formado o sistema Cantareira. Essa previsão de garantia de 10 metros cúbicos por segundo, né, para o PCJ é aquilo que é considerado assim, necessário para isso que eu falei, que a nossa região consiga se desenvolver, né, que as pessoas tenham segurança hídrica, também as indústrias, a agricultura, né? Então, pensar num volume menos que isso significa comprometer o desenvolvimento e o futuro da nossa região. A gente espera, hoje, no sistema, na outorga de 2004, está reservado para a nossa bacia 5 metros cúbicos por segundo, né? Que já se mostra totalmente insuficientes para... As cidades cresceram, a população aumentou, o nível de atividade econômica também expandiu muito. Nós somos uma região em franco desenvolvimento. Nós temos vetores de desenvolvimento como o Aeroporto Internacional de Viracopos, que impulsiona o desenvolvimento em toda a região, além de outros fatores, né, que mostram que essa região é uma região com muito potencial de crescimento. E todo crescimento depende também do aumento do consumo de água. Nossa expectativa, tem sido feita muitas reuniões, obviamente há conflito, né, porque as bacias do Alto Tietê, a própria capital, estão solicitando um volume também maior do que aqueles que já têm. Não existe água para atender a necessidade de ambas as regiões, mas o que a gente quer deixar também bem enfatizado é o seguinte: hoje, principalmente a capital de São Paulo, ela tem outras alternativas onde pode buscar a garantia do abastecimento. E a nossa região só tem só temos o sistema Cantareira. Então a gente vai argumentar nesse sentido, entendendo, né, que os órgãos gestores compreendam essa realidade e obviamente garantam aquilo que a gente considera que é nosso por direito. Sim, agora nós vamos falar com o líder de governo na Câmara, o vereador André Von Zuben.
Vereador, até por representar aqui essa ligação da Câmara com o Poder Executivo, hoje, como o senhor analisa a necessidade de Campinas receber ou não mais quantidade de água, ter essa possibilidade, e de que forma, na sua visão, a cidade deve discutir esse direito? Muito obrigado pelo convite, menina. Agradecer a oportunidade de estar debatendo esse tema. E como disse o vereador Rossini, um tema importantíssimo, não só nesse momento crítico que nós estamos passando, mas para discutir o futuro, porque essa outorga ela terá validade no mínimo por 10 anos. Né? Então, acho que é fundamental que nós aqui na nossa cidade, na região, discutamos com muita seriedade e levando em conta o interesse regional do que isso vai trazer para a nossa cidade. Uma das coisas que eu acho que está sendo, vamos dizer assim, benéfico do ponto de vista da crise, é que ela está alertando para situações que já vinham sendo discutidas já na primeira outorga, mas que, dado ao fato de não termos uma situação grave como essa de crise, ela acabou não sendo considerada. Ou seja, já naquela oportunidade, já existiam debates da forma como devia ser feito, que precisaria de um volume maior de água, a próprio controle de vazão, né, porque foi criada a questão do banco de águas. Ou seja, existiam mecanismos que se discutiu outras alternativas e acabou prevalecendo uma visão, né, que, digamos, não dá a devida importância para a região. Agora, com essa crise, ficou evidenciado que isso não é uma coisa que dá para se discutir só do ponto de vista técnico. Ele tem uma questão política no sentido de respeito à população que precisa ter esse abastecimento. E aí não só para o consumo, como foi bem lembrado pelo vereador Rossini, que é o essencial, o básico, mas para o próprio desenvolvimento econômico. Né? Se você não tiver uma garantia real de disponibilidade hídrica, você não vai atrair investimentos, você não vai atrair empresa, não vai ter emprego. Aliás, nós vamos perder empresas. É isso que é o risco que nós corremos. Então, isso é fundamental para o que será da nossa cidade e da nossa região. Então, não é uma coisa só para o consumo da água que por si só já seria importante. Então, do ponto de vista político, nesse sentido que eu falo da importância. Uma das coisas que eu acho bastante razoável que o consórcio tem levantado é a questão per capita. Né? Quer dizer, nós somos uma bacia doadora, como também foi lembrado, e, no mínimo, você considerar a densidade populacional para definir o volume de água que será oferecido, eu acho que isso ajuda a fazer um debate respeitando a população aqui do nosso município. Porque eu não tenho nada contra, Mina, que exista uma visão solidária. Essa questão da água é importante, tanto com a capital, existe a discussão entre os estados. Isso tudo é importante, não pode ser uma visão mesquinha, né? Mas nós também não podemos aceitar, e isso eu queria deixar claro aqui a posição, que nós sejamos considerados uma população de segunda categoria, porque é isso que acaba acontecendo na medida em que você direciona mais água para a capital. Então, eu acho que esse critério da densidade populacional, per capita, ou seja, nós temos um volume de população aqui, então, vis-à-vis São Paulo, teríamos que receber a quantidade equivalente a isso. Eu acho que tem uma certa lógica e respeitando a população que aqui reside nessa região. Então, por isso que eu diria assim, que tem um componente técnico fundamental, porque tem que estar baseado tecnicamente, mas tem um componente político que é o tratamento que tem que ser dado aqui para a nossa região. E aí, eu acho que a classe política, a Câmara Municipal, os prefeitos da região metropolitana e que compõem a nossa bacia, porque ela é muito mais ampla, né, a bacia do PCJ, nós temos que estar, digamos assim, muito firmes numa posição de defesa dos pleitos conduzidos pelo PCJ para que sejamos ouvidos, né? Acho que isso daí é uma coisa que nós temos que ter um tratamento. E eu queria, a gente está falando muito da crise hídrica, mas me permita lembrar que alguns anos atrás, 4 ou 5 anos atrás no máximo, nós tivemos um excedente de água muito grande
do sistema Cantareira e as comportas foram abertas, causando prejuízo para Atibaia, para Jaguariúna. Quer dizer, não é só... nós temos que ter um controle de vazão, ou seja, tem que estar tecnicamente muito bem dimensionado como vai ser gerido o sistema, porque, primeiro ali, não deveria ter deixado chegar naquela situação que obrigou a uma situação crítica dessas cidades. Ou seja, elas estavam pagando por um erro de gestão do sistema. E quando você chega nesse momento que nós estamos vivendo hoje de escassez, né, nós temos que ter muito claramente garantido qual é a vazão que vai nos caber nesse processo, né? Então, é óbvio que na escassez você vai ter um volume menor, você tem que administrar isso, mas um aspecto importante é nós participarmos da gestão do sistema também, que hoje não temos interferência, não temos essa condição. Então, eu queria deixar clara essa posição nossa. Tá certo. Então, e agora nós vamos falar com o professor Dr. Antônio Carlos Zuffo, especialista em recursos hídricos. Ele é da Unicamp. Professor, o senhor que vem acompanhando essas discussões, a gente falou um pouquinho da questão técnica, da questão política. O vereador André Von Zuben lembrou, inclusive, que há alguns anos nós tivemos o contrário, tivemos excesso de água e, novamente, os municípios que compõem o PCJ acabaram pagando o pato, como se diz. Como, então, pensar numa outorga para os próximos 10 anos, e aí mencionando até, inclusive, essa revisão obrigatória após 5 anos, pensando que podemos ter excesso e podemos ter a continuidade da escassez. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Mina. Eu achei interessante, né, a posição dos dois vereadores, eles estão bastante antenados, né, sobre o assunto. Só que para decisão que ela é política, ela precisa ser embasada em informações técnicas. E o que nós aprendemos nesses últimos anos foi que o clima ele é cíclico de longo período. Então, quando o sistema Cantareira ele foi idealizado, nós tínhamos como dados de vazão e de precipitação um período entre a década de 40 e 60, que foi o período mais seco da nossa história. E as variações entre período chuvoso assim, mais intenso, que causa enchente, um ano que causa uma enchente, um ano mais seco, as diferenças eram pequenas. Então, nós tínhamos assim, uma pequena diferença em torno de uma média. Depois que o sistema foi construído na metade da década de 70, a primeira fase, a segunda no início da década de 80, em meados da década de 70 começou a chover mais. A média das precipitações aumentou e as vazões, quando tinha precipitação um ano mais chuvoso, era bem maior do que o período anterior que ele foi dimensionado e os períodos secos também mais secos. Essa variação entre máximo e mínimo aumentou. Quando isso acontece, os volumes para regularizar uma determinada vazão, eles teriam que ser maiores. E na renovação de outorga de 2004, não houve um aumento físico dos reservatórios, apesar de ter se verificado que aumentou a vazão de produção do sistema, que ele foi projetado para 33, e em 2004 foi ampliado a outorga para 36, justamente porque se verificou que estava chovendo mais. Isso a gente observa em todo o estado de São Paulo, isso aconteceu no sudeste brasileiro, o aumento da precipitação. Só que agora nós devemos, a exemplo que aconteceu na década de 70, que aumentou a precipitação, agora ela vai cair e durante as próximas 2 ou 3 décadas essa precipitação vai ser menor. Então, o ano mais chuvoso vai ser menos chuvoso do que aquele que nós observamos e o mais seco um pouco menos seco do que nós observamos também nesses 40 anos. Então, essa variação vai ser menor. Então, um volume menor consegue regularizar vazões, só que as vazões agora vão ser menores do que está outorgada. Então, nós não vamos ter condições do que está sendo solicitado, né, outorga para 40 metros cúbicos pelo sistema, o sistema não vai conseguir produzir mais isso. Então, não vamos conseguir mais atender, mesmo com uma operação de altíssimo risco, como o vereador Von Zuben falou, que nós tivemos enchentes. Nós tivemos enchentes justamente porque tem um ano que chove muito acima da média e um ano seguinte abaixo da média. Mas mesmo assim, quando o sistema foi dimensionado, foi utilizado a década de 50, que foi a mais crítica em relação à precipitação, e ele deveria manter uma vazão regular durante 5 ou 6 anos. E em 2 anos e meio nós tivemos o reservatório esvaziado. Então, isso não está muito bem. Então, para a renovação, mesmo aqui a Campinas pedindo 10 e São Paulo pedindo 30, não tem como a gente tirar 40 metros cúbicos por segundo do que foi feito nas décadas passadas, porque haverá uma redução da produção de água do sistema. E fazer a outorga com 40 metros cúbicos por segundo significa que, aos próximos anos, nós não vamos conseguir garantir essa vazão e vai ser constante, agora nessas 2 décadas, o problema de falta de água
ao invés do que nas décadas passadas eram enchentes. Então nós vamos ter agora para frente menores enchentes ou menores notícias sobre enchentes urbanas que nós verificamos nesses últimos 40 anos e vai ser mais presente a falta de água. Então, professor Zufo, não seria a hora de tanto a Grande São Paulo como os conselhos e comitês que compõem o PCJ pensar em todo mundo, então vamos pedir menos água? Mas o senhor vai responder daqui a pouquinho, porque nós vamos para um breve intervalo. A gente volta já. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute a outorga do Cantareira, que deve ser renovada até o dia 31 de outubro. E eu perguntei no bloco anterior ao professor Zufo, o senhor falou a respeito de Campinas pede 10, Grande São Paulo pede 30 e nós não temos 40 nessa conta. Então, eu perguntei, não seria a hora de todos pensar em vamos pedir um pouco menos, professor? Seria uma hora, e agora eu acredito que nesses próximos anos nós vamos ter problema constante de falta de água, justamente por causa disso. E para a nossa região é necessária a construção daqueles 2 reservatórios de Pedreira e Duas Pontes, que é da bacia aqui do Jaguari e do Camanducaia. E São Paulo tem outros sistemas que vão entrar. Mas eu acredito que esses reforços dessa transposição do Paraíba do Sul e a do sistema Juquiá não compensarão a perda da produção de água só do Cantareira. E tem outros sistemas que vão diminuir também a produção, porque eu acredito que as precipitações vão diminuir agora até 2030, 2040. A vazão é de quanto hoje? Então, a outorgada é de 36, mas o sistema foi projetado para regularizar 33. E a solicitação hoje é para outorgar uma vazão de 40. O sistema não vai mais produzir 40. Mas se me permite, Mina, eu acho que nós vamos mudar a pergunta, porque a necessidade vai ser essa, né? Você tem que fazer todo um esforço, obviamente, para fazer o uso racional, mas é difícil você demandar menos água em função do tamanho da população, do desenvolvimento econômico, a necessidade das indústrias. A gente vê que as indústrias já estão fazendo um esforço muito grande, elas saíram à frente, antes até dos governos, alterando processos, economizando água, fazendo água de reuso, né? O Campinas agora está com a nossa estação de tratamento de esgoto já produzindo água de reuso. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser estimulado, você potencializar cada vez mais a água disponível nas bacias. Mas assim, a quantidade, a necessidade pelo volume do água, ela vai ser crescente. O que a gente precisa, na linha do que o professor Zufo falou, é discutir como é que a gente garante não só maior produção de água, e aí a produção você tem que investir na recuperação de nascentes, preservação das matas ciliares, enfim, do verde, da árvore, mas a construção de sistemas de reservação de água bruta, Pedreira, Amparo, em outros pontos. E outra coisa, Mirna, por exemplo, a capital, ela pode talvez demandar menos água se ela diminuir o nível de perda do sistema de distribuição da capital, que é acima de 30%, falam 35%. Né? Se você conseguir reduzir a capital para o nível de perda de Campinas, reduzir em torno de 12%, 13%, só essa redução significaria a nossa necessidade, né? A nossa necessidade de água para cá. Então é preciso pensar nas soluções, nas várias soluções para enfrentar essa questão da demanda. Mas aí vem uma pergunta, vereador. Nessas reuniões que o senhor tem participado, a Sabesp se faz presente, porque ela que é responsável. Ela tem essa proposta de reduzir as perdas ou não se fala ainda nisso? Fala. Aliás, porque também nos municípios do PCJ, muitos deles, quem faz o abastecimento da água é a Sabesp, né? Então ela também está presente aqui no PCJ, mas é óbvio que com um poder de decisão menor do que as grandes Sabesp, vamos falar para a capital. Mas esse assunto a gente tem discutido também no consórcio, ao se falar de outorga, que junto com a questão de definição dos níveis de vazão e das regras de operação, que a gente pudesse colocar outras condicionantes, por exemplo, obrigar a capital a reduzir nível de perda, buscar linhas de financiamento para garantir a execução
dos reservatórios. Nós precisamos de programas, por exemplo, para financiar a agricultura, para modernizar seus sistemas de irrigação, que são altamente dispendiosos, perdulários, e já tem técnicas hoje de irrigação que demanda menos água, e a agricultura, pelos dados que a gente tem, o professor Zufo pode confirmar isso com maior precisão, consome cerca de 60% da água, né, dos rios, demanda essa quantidade de água. Então existem uma série de outras soluções que têm que ser colocadas, eu acho que nesse momento, para a gente não ficar só nessa guerra de quanto vai para cá, vai para lá, e se esquece de que nós temos que fazer outras ações para garantir a segurança hídrica para o estado de São Paulo, né? Mas e também para a nossa região. Sim. Eu acho que o vereador Rossini tocou num ponto importante, que eu diria que o que está por trás, que eu também vejo como uma das vantagens, né, em função da crise, porque infelizmente, enquanto não havia crise, essa era uma discussão de poucas pessoas, né, de alguns ambientalistas, de alguns acadêmicos, que assim, nós temos que mudar o nosso padrão de consumo. E no fundo é isso que o vereador Rossini está falando. A sociedade precisa mudar o padrão. Nós tínhamos uma cultura do desperdício. Quer dizer, durante décadas se perdia 30% da água tratada, né? Porque nós estamos falando da água que foi tratada na sua distribuição. Isso passava batido. Há pouco tempo, e muito mais agora, com intensidade, está se discutindo que tem que se acabar com isso. Isso é um desperdício inconcebível numa situação de crise. Então, eu acho que assim, nós vamos ter que mudar o consumo das famílias, né, para que não haja desperdício. Acho que a população tem feito a sua parte, né, tem ido bem. Aqui em Campinas tivemos uma redução, em São Paulo também. Então, acho que as empresas têm se adequando. Eu acho que a agricultura é um setor que nós precisamos investir mais, porque ainda ela continua usando um volume muito grande, já por si só usa grande, e hoje tem técnica. Então, eu acho que isso tudo tem que servir. Porque senão não adianta a gente falar assim, agora o Cantareira está cheio de novo, então volta a gastar. Não pode. Vamos gastar os 40. Então, mais do que nunca, a gente tem que aproveitar essa crise para dar um salto de qualidade. Quer dizer, é o que eu chamo de mudança de padrão de consumo. Porque eu acho que isso sim vai nos colocar numa outra situação, porque a necessidade vai continuar existindo, é o que o vereador falou. Quer dizer, e como é que se resolve? Então, nós temos que fazer isso. Campinas tem feito a sua parte, né? Campinas tem investido na redução, ela tem um dos menores índices, está em torno de 19, mas a área que ela já trocou cai para o padrão japonês, que é o usado em Tóquio, que é Já trocou quantos por cento da cidade, o senhor sabe? Não, está faltando 1.000 quilômetros ainda a ser trocado. Já trocou bastante. Ele tem trocado, mas é que assim, como são tudo antigos e você tem que fazer, né, sem desabastecer o bairro, então tem que fazer com muita calma, mas tem sido feito. E tem investido muito nisso. Então, Campinas está buscando chegar aos melhores índices. E com certeza, por já ter feito um pouco, vai chegar. Então, nós não temos uma saída. Quer dizer, não é assim, resolveu através... Você tem que trabalhar a redução de consumo, redução de perdas, construir essas represas que nos dão uma garantia para esses momentos. Aliás, a cidade também está discutindo ter uma represa da cidade que garantiria aí em torno de uns 50 dias de abastecimento, além dessas outras que são regionais, que são essas que foram mencionadas aí em Pedreira e Amparo. Então, assim, você tem que construir um sistema de reservação que dê conta de administrar a questão das vazões, você tem que reduzir perdas e você tem que trabalhar essa mudança cultural que alguns setores já vinham trabalhando, mas agora numa velocidade muito maior. Quer dizer, nós não podemos mais admitir, sabe, a cultura do desperdício, seja em que área for. E para isso, Campinas também trabalha num aspecto que é na produção de água, né? Foi aprovado aqui na Câmara a Lei de Pagamento de Serviços Ambientais, uma lei do Executivo, que o vereador Rossini, como presidente da comissão, e eu e outros vereadores, nos empenhamos bastante. Foi sancionada pelo prefeito agora, no mês de julho, que nós vamos estar ajudando o produtor rural na produção de água que vem através das nascentes. Hoje você tem uma grande parte das nascentes degradadas, que somente com a recuperação delas você aumentaria a produção de água, ou seja, nós estaríamos melhorando a nossa capacidade dos rios em quantidade e qualidade. Então, essas ações elas têm que ser intensificadas, né? Nós temos que trabalhar nisso. A questão das matas ciliares, quer dizer, eu vejo assim, nessa situação dramática que aconteceu, crítica que nós vivemos, nós temos que melhorar tudo. Não adianta a gente fazer alguns remendos e continuar com a mesma
postura. Eu acho que aqueles que falavam, olha, vamos cuidar das matas ciliares, e às vezes não eram ouvidos, agora eu acho que tem que ser prioridade dos governos, né? Aliás, eu até digo que as ações que nós estamos fazendo em Campinas vão ajudar as cidades que estão ajusantes, que estão abaixo do caso nosso da captação do Atibaia, mas que bom, né? Eu acho que assim, queremos que as que estão acima da montanha também façam, e tem que ter um incentivo do governo do estado, e tem feito alguns incentivos, né? Os programas de recuperação das nascentes. Então, eu vejo assim que, agora, isso tem que ter atitudes concretas, né, para fazer. Eu citei o exemplo da lei, porque é uma coisa aí que vai ser a primeira metrópole, né, que é a primeira metrópole que tem uma lei como essa. Já existiam algumas cidades pequenas, né, outros países usam isso, né, os Estados Unidos usam muito esses critérios. Ou seja, nós temos que fazer um esforço para sairmos dessa crise, não só resolvendo os problemas, mas com uma sociedade que eu chamo a sociedade que não é a sociedade do desperdício, porque hoje nós vivemos uma sociedade do desperdício da água, e a água é um bem muito precioso para ser desperdiçado. Professor, fica à vontade. Eu gostaria de colocar 3 coisas também. Primeiro, São Paulo tem água. Eles têm a Billings, que é um grande reservatório, acho que é maior do que o Cantareira. Tem o Rio Tietê. Só que nós não temos, ou eles não têm a disponibilidade por qualidade. Existe água em quantidade, mas não tem qualidade para ser utilizado. Então nós temos que encarar hoje o tratamento de efluentes como investimento em saúde. Porque a cada real que nós investimos em saneamento, em tratamento, nós economizamos 3 impostos de saúde. Porque a população fica menos doente, as crianças adoecem menos se a água for de boa qualidade. Então nós podemos aumentar a disponibilidade hídrica tratando os nossos efluentes. Melhorando a qualidade, nós conseguiríamos ampliar o volume disponível para utilizar. E aí ela passa a ser utilizada novamente, porque se você trata o efluente, joga ele limpo, você pode captar novamente e entra nesse processo de abastecimento. O segundo é que muito se fala que tem muitos rios enterrados em São Paulo, que a cidade enterrou os rios. Na verdade, como a cidade está impermeabilizada, os rios não são naturais. Esses rios, eles estão formados por meio da água que vazou da rede da Sabesp. Então, ela faz uma recarga artificial. Então, onde tem essas nascentes que estão encobertas em São Paulo, não são nascentes, Não são nascentes, é onde a água que está vazando está saindo de novo para os cursos d'água. Se por acaso secasse a rede de distribuição, esses rios secariam também, porque deixaria de ser recarregado pelos vazamentos. E um terceiro ponto é da agricultura. Essa faixa aí de 60% a 70% que a agricultura usa é uma média nacional ou mundial. Ela não representa a realidade na nossa bacia nem no Alto Tietê. No Alto Tietê, a agricultura usa 0,9%, é menos de 1%. É claro que existem equipamentos que foram superdimensionados, que não houve uma contratação de um projeto específico para aquele sistema. Então, a empresa que está vendendo oferece o projeto gratuito para vender um sistema superdimensionado para ela ter o lucro do projeto que ela está dando de graça e para vender equipamentos. Então, 0,9% no Alto Tietê é menos de 1%. Aqui na nossa bacia, em torno de 25% a 26% na bacia PCJ, e a média no estado de São Paulo, em torno de 42% o uso da irrigação. O maior uso, tanto no PCJ quanto no Alto Tietê, é o uso doméstico, que é o consumo urbano, que está em torno de 63% a 65%. E depois vem a indústria, que é em torno de 19% a 20%, e em São Paulo também essa ordem de grandeza. Ou seja, essa informação que você fala que é 70% da agricultura não é verdade na nossa região e não no nosso estado. Existe uma única bacia no estado de São Paulo, que é a bacia da Serra da Mantiqueira, em que o uso da água é 95% para a agricultura. Esta é a exceção, mas a maioria... devido também à região, é isso? Devido à região. Então, cada bacia tem uma realidade diferente. E mesmo assim, a produção de água, quando é feito no plano de recursos hídricos do estado de São Paulo, na planilha que fala do Alto Tietê, eles não colocam a vazão que é transposta do Piracicaba para o Alto Tietê. Então, dá um consumo doméstico pequeno. E aqui na região, coloca uma disponibilidade hídrica muito maior do que existe, porque os 33 metros produzidos por Cantareira, ele é colocado na bacia do PCJ. E não se fala que foi transposto, transportado para o Alto Tietê. Sim. Então, com essas observações, a gente pode dizer que, de fato,
todas essas reivindicações, todas essas discussões serão sanadas até o dia 31 de outubro? E eu acredito que haverá muito conflito, vai ser muito difícil. Eu gostaria que essa renovação ela fosse postergada para o ano que vem, para a gente passar esse período e verificarmos como que vai ficar as chuvas no próximo verão com esse efeito El Niño. Se houver uma recuperação, se chover acima, a gente faz a renovação. Agora, se continuar o período seco, eu acho muito temeroso essa renovação no quadro que nós passamos atualmente. Sim, mas quando o senhor falou até em... Vamos esperar, então, o período de chuvas para fazer essa renovação, mas quando a gente pensa na outorga, a gente não tem que pensar só no momento, e sim nesses 10 anos, até como o senhor falou, olha, a gente tem que pensar, fazer um estudo dos últimos anos, mas o senhor vai me dizer daqui a pouquinho, porque nós vamos novamente para o intervalo e voltamos já já. Vamos beber uma água e a gente já está aqui com questão de ordem. Estamos de volta com o último bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a outorga do Cantareira. E eu perguntei ao professor Zufo a respeito dessa possibilidade de postergar ou não essa revisão da outorga para 2016. Inclusive com essa possibilidade de esperar se a gente vai ter chuvas ou não. E de que forma, eu queria que o senhor explicasse, que isso vai influenciar na decisão final e que tipo de impacto gera para a população. Olha, nós já estamos verificando o impacto, pelo menos em São Paulo, tem algumas notícias de que ontem 120 postos de saúde não operaram por falta de água e algumas escolas também. Então começa a haver o volume insuficiente para atender a todo mundo, mesmo com essa interrupção de algumas horas no fornecimento de água. Então, se por acaso for renovado a outorga com o que está sendo solicitado hoje com 40, este vai ser o quadro daqui para frente, porque vão querer tirar uma quantidade de água que o sistema não vai conseguir mais produzir, pelo menos até 2040. Depois de 2040 deve voltar a chover mais e o sistema vai produzir mais água novamente e a temperatura também sobe. Daqui até 2030, 2040, a temperatura média global deve cair e na nossa região a precipitação deve diminuir. Em outras regiões aumenta a precipitação. Sim. Rossini, quais são os outros pontos, pelo menos os mais importantes, que além dessa quantidade de 30 e 10 e também dessa revisão a cada 5 anos, né, dentro desse período de outorga de 10 anos, que estão sendo assim propostos pelo comitê? Não, primeiro, assim, ainda que haja, se houver a prorrogação da data de renovação da outorga, é preciso a gente definir, claro, as regras de operação nesse período de transição. Porque enquanto isso a gente está nas regras de 2004. Sim, mas aí o que aconteceu? Como a outorga também já venceu o ano passado, em agosto do ano passado, a gente está assim num regime de exceção. A ANA, que é a Agência Nacional, né, de Águas, né, ela tem cumprido um papel meio que de ser o mediador, né? Porque o DAE é um órgão estadual, né, que é quem tem, então, tinha até então a grande responsabilidade da definição e que acabou liberando, naquelas regras de 2004, um volume de água muito grande para São Paulo, sem considerar, inclusive, assim, uma orientação técnica. Na outorga de 2004 se previa que o volume de água nos períodos de crise ou escassez a serem demandados para São Paulo, deveria observar uma coisa que o Dr. Zufo me explicou uma vez, eu achei fantástica, que é o curva de aversão ao risco, né? Então já havia uma modelagem matemática que dizia, quando o sistema chegar em tal percentual de volume, quando as precipitações chegarem em tal, automaticamente o nível e o volume de água que deveria ser demandado para São Paulo e até para o PCJ deveria mudar. E isso não foi observado, o que acabou fazendo com que o reservatório esvaziasse numa velocidade maior. Então a gente precisa... A gestão, então. Sim, a gestão, observando os parâmetros técnicos, as regras de operação e no momento de crise, eu acho que elas têm que sair do nível do órgão gestor do Estado, porque ele sofre muita pressão da Grande São Paulo, por várias razões, né? E às vezes ele tende mais a atender o pedido de lá do que o pedido de cá. Então, talvez a ANA pudesse fazer essa mediação. E que, obviamente, esses outros fatores condicionantes fossem colocados como obrigação.
Assim, aquele espírito de solidariedade tem que existir. Né? Minha família é de São Paulo, eu sou paulistano da freguesia do Ó. Toda a minha família está lá. Eu não quero jamais prejudicar, não só por ser minha família, né? Como eles também não querem. Para evitar que isso vire conflitos e guerra, a gente tem que priorizar essas outras ações. No consórcio, nós encaminhamos um documento, inclusive, para a Presidente da República, para o Ministério das Cidades, solicitando que fosse criado o que a gente chamou de Proágua. Quando o sistema financeiro quase entrou em colapso, o governo criou o PROER para salvar os bancos, porque senão, né? E teve outros programas que, até por conta da Copa do Mundo, se criou lá um remis emergencial para garantir as obras de infraestrutura. Então, dada a importância, a prioridade do que é água, nós entendemos que o governo federal devesse criar um programa destinado para, assim, capitalizar as empresas de serviços para que eles possam fazer essas obras que nós estamos falando. Substituição de rede, construção de reservatório. Isso exige investimento. Então, que a gente puder, e como também cada município fazer a sua lição de casa, tratar esgoto, reduzir perda, investir em recuperação de nascente. A gente precisaria condicionar as regras de operação do Cantareira a outras obrigações que vão além de simplesmente da questão do Cantareira. É isso que o consórcio tem trabalhado e defendido. Mas aí, vereador André, eu pergunto, como fica a questão política? Porque algumas pessoas dizem o seguinte, naquele momento, até o vereador Rossini mencionou, olha, verificou-se que a curva estava muito baixa, mas não vamos falar ainda, vamos deixar do mesmo jeito. E fala-se que naquele período não se admitiu que precisávamos já ter um estado de alerta porque era um ano político. Em janeiro de 2014, o professor Zulfo defendeu a necessidade de racionamento em São Paulo. E aí não tivemos racionamento. Olha, temos eleição, não temos racionamento, está tudo bem. Agora, inclusive, o vereador Rossini fala, vamos ter um programa, vamos pensar num financiamento federal. Temos aí um problema de ordem também econômica do governo federal. E o ano que vem temos eleições municipais que temos o Estado, que é o PSDB hoje, temos o governo federal, que é PT. Como fica essa questão de pensar em quantidade de água para a Grande São Paulo e para os municípios do PCJ nesse contexto? Bom, eu acho que essa questão política, do ponto de vista partidário, ela não deve existir, porque nós estamos falando de um bem tão precioso e tão vital para a sobrevivência do ser humano e da própria natureza, que não dá. Sinceramente, eu não aceito esse tipo, assim, se alguém se coloca em função de posições políticas partidárias. Quando eu chamo de político, né, quando eu até me referi a isso na primeira fala, eu diz respeito a defender o interesse da população. Para além só da questão técnica. É óbvio que se não tiver uma boa fundamentação técnica, você não sustenta, claro. Como pedir que tenha uma vazão maior do que o sistema é capaz. O professor explicou bastante claramente isso. Mas hoje, o que foi destinado, o que estava destinado na outorga passada, era, dentro do que a capacidade de vazão permitia, era muito insuficiente perante a população que necessitava daquela vazão, desse reservatório, que é a nossa bacia. Então, nesse aspecto que eu chamo de política, de defender interesses, vamos dizer, não partidários e não dependendo de eleição ou não. Mas eu digo assim, olha, nesse momento, será que é possível termos um financiamento? Então, mas aí eu já entro, então eu fiz essa explicação do ponto de vista do que eu entendo essa questão política. Agora, o que você fala é verdade. Nós vivemos num momento difícil de obter recursos, inclusive, para a implementação, porque são obras caras. Nós estamos falando de muito recurso. Então, eu vejo que nós estamos num momento onde o governo do Estado corta investimentos, o governo federal nem se fala, está numa situação crítica. Então, eu não vejo muito, mas não deixa de ser importante a apresentação dessas propostas, porque alguma coisa vai ter que ser feita. Quer dizer, nós não temos uma situação onde, então deixa para depois. Mas os municípios não conseguem trabalhar por si só. Os municípios não conseguem, porque nós estamos falando num volume muito acima da capacidade financeira deles para enfrentar. Não que eles não tenham que fazer a sua parte, eu acho que tem e precisam fazer. Mas para enfrentar essa dimensão de problema e esse volume de recursos necessário, você precisa ter aporte de recursos externos, de um volume maior de investimento.
e senão nós não vamos dar conta, né? Por exemplo, podemos trocar a rede? Podemos. A Sanasa tem feito isso e vai estar fazendo. O prefeito, inclusive, anunciou agora mais 2 regiões da cidade que vão trocar a rede, agora nessa semana que passou. Mas isso é uma capacidade. Se a gente recebesse mais recursos, nós trocaríamos o dobro de rede, nós trocaríamos o triplo, sei lá, dependendo do volume. Então, você faz também de acordo com as suas perdas, né? Por isso que o vereador Rossini fala assim, nós precisamos ter uma ação mais efetiva. E é interessante esse tipo de proposta, porque em outras situações foram feitas ações, foram lançadas mão de mecanismos que permitiram que se construísse os estádios, por exemplo, com contratações diferenciadas, né? Recursos foram obtidos. Eu não sei, vamos trabalhar em parcerias público-privadas. Certamente que se gastou construção de estádio ajudaria a resolver muito Então problema. essas são decisões políticas. Eu chamo isso de decisões políticas, não partidárias, mas decisões políticas do que é prioritário. Eu acho que investir nisso é prioridade da sobrevivência nossa. Volto a falar, se a gente tiver não só escassez, mas uma perspectiva de longo prazo, onde não teremos água suficiente, nós vamos ter um problema econômico, não é só de desabastecimento para o consumo, porque nós vamos perder empregos aqui, nós vamos ter recessão, quer dizer, a região da bacia do PCJ vai sofrer, não só pela falta do bem, né, da água, mas um efeito econômico muito grande. Então, nós não podemos brincar com isso, porque esses investimentos, eles são feitos a longo prazo. As empresas, quando vão decidir se vão instalar aqui em Campinas, elas olham a capacidade que tem ao longo do tempo. Se hoje tem, mas não tem uma perspectiva de acordo com o que for outorgado, né, nós corremos risco. Né? E quem diz se realmente vai ser o dia 31 de outubro ou se essa data também será postergada, professor? 31 de outubro acho que não vai ser realizado a renovação. Eu acho que vai ser um pouco antes, em meados de outubro, mais ou menos no meio do mês que vai ser feita essa renovação. Mas ainda já foi aventada a possibilidade de fazer postergar. O vereador Von Zuber... Mas é o DA, é a ANA quem determina ou é um consenso entre os participantes? São os órgãos gestores. No caso, como a bacia do PCJ é uma bacia federal, porque as nascentes dos rios Jaguari e Camanducaia e Atibaia nascem em Minas. Como envolve mais de um estado, então o comitê ele passa a ser um comitê federal. Sim. E no caso, a Agência Nacional da Água, que seria o órgão gestor, ela passou esse direito ao DAE, que é um órgão estadual que existe no estado de São Paulo desde a década de 50 e que em outros estados não tem. Então, onde não tem, a ANA atua. Como São Paulo já tinha essa estrutura de administrativa, ela delegou esse poder de outorga ao DAE. Mas nesse caso, como envolve as duas economicamente mais importantes do país, você tem a primeira, que é o Alto Tietê, e a terceira, que seria o PCJ, então ela faz a renovação da outorga juntamente com o DAE. Então é resolução conjunta, ANA e DAE, para fazer essa renovação da outorga. E quando o senhor fala nessa possibilidade de postergar a data, é justamente para que não só essa questão dos 30 e 10 metros cúbicos, mas outras questões envolvendo, eles possam ser pensados nos próximos 10 anos ou não? Olha, dá para a gente continuar nesse estado de exceção que o vereador Rossini mencionou por alguns meses, ou vai chegar uma época, independente do que aconteça, olha, vamos ter que ver o que realmente temos que fazer com essa questão da outorga? Eu acho que é justamente pelo risco que nós corremos de um desabastecimento. Nós estamos com volume hoje negativo, nós estamos no volume morto. No volume morto é um termo que diz um volume que está abaixo da captação. Não é relacionado à qualidade da água. É a reserva, é isso? Na verdade, é uma cota. Quando o sistema ele foi projetado para trabalhar em regime livre, sem necessidade de bomba. Então, a água tem que descer por gravidade. Então, a tomada d'água foi colocada em posições dentro dos reservatórios que permitisse o escoamento por gravidade, livre, sem bombeamento. Então, o volume morto é grande. Porque se colocasse mais abaixo, a água não iria em quantidade com a mesma vazão, você teria que usar bombeamento. Então ele foi pensado para ser mais econômico. Por isso o Jaguari, o reservatório de Jaguari e Jacareí e o do Atibainha tem volumes grandes. O do Atibainha é 2 vezes maior do que o volume útil. O volume útil é que seria o volume de operação. E o que está abaixo da tomada d'água tem o dobro do volume útil. Isso é um caso raro, porque geralmente o volume morto ele é pequeno e ele só tem a função de reter sedimentos na bacia dentro do reservatório durante o período da vida útil dessa obra.
Então, nesse caso, como o nível chegou no zero e ainda existia esse volume abaixo da tomada d'água, foi colocado o bombeamento, né, bombas para tirar essa água do ponto mais baixo. Mas, e nessa situação que nós estamos, fazer a renovação com volume negativo e ainda temos o ano que vem, se próximo verão as chuvas também vierem abaixo da média e o sistema não se recuperar o suficiente, a exemplo do que aconteceu esse ano, nós passaremos mais 2016 com problema de abastecimento. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, já que o senhor falou das chuvas agora do verão. Essa perspectiva do El Niño, que pode ocasionar mais chuvas aqui no Sudeste, que possa ajudar a recarregar os reservatórios, qual é a real condição disso acontecer, as perspectivas hidrológicas? Olha, quando acontece o El Niño, ele realmente aumenta a precipitação no sul da América do Sul. Então tem ano que há 3 anos atrás, quando foi 2009 para 2010, de 2010 para 2011, estava ocorrendo o El Niño, mas essa região que choveu muito foi mais no litoral do Rio de Janeiro. Então nós tivemos deslizamento lá na Ilha Grande, inundação em São Luís de Paraitinga, porque houve rompimento de barragem, porque choveu muito no Rio de Janeiro, deslizamento mesmo no Rio de Janeiro, nas cidades serranas. Este ano, o El Niño já está provocando aumento de chuvas, só que está no sul do país, está na Bolívia, está chovendo, e é uma região que não deveria estar chovendo tanto esse período. Então, ele está chovendo, mas não onde precisa, que é na nossa região. Tá certo, então eu agradeço a participação de vocês. E o nosso programa fica por aqui. Se você não pôde assisti-lo completamente, assista no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas. Até um próximo Questão de Ordem.